Olá, eu sou Lenilson, seminarista diocesano de Itumbiara e aluno do 5º período de Teologia da PUC. E nós estamos no nosso 5º vídeo de uma série de 5 vídeos, ao qual nós estamos tratando sobre os Evangelhos e a sua formação. Se vocês se recordam, no nosso primeiro vídeo tratamos de uma pequena introdução à formação dos Evangelhos, depois falamos sobre o Evangelho de Marcos especificamente, depois o Evangelho de Mateus, Lucas e hoje vamos falar sobre o Evangelho de João. Desde já deixo uma recomendação bibliográfica para vocês, que é a Introdução ao Novo Testamento de Raymond Brown. É uma introdução de 1.200 páginas, que já tem na edição em português, pelas Paulinas, pela editora Paulinas. Então, já deixo também uma referência bibliográfica. Sobre uma visão, vamos dividir como os outros vídeos, uma pequena visão geral do Evangelho, e depois a gente adentra alguns elementos específicos do texto. Desde já reforço que não estou aqui fazer um tratado teológico sobre o Evangelho de Não vou me ater à crítica literária, ao texto, porque já é muito complexo ele em si mesmo e muitos não têm consenso sobre essa formação textual como chegou até nós. Então não vou me ater a elas, vamos ater apenas ao texto que chegou até nós, que é o que está canonicamente na nossa Sagrada Escritura. Então, uma visão geral do Evangelho, aqui eu retiro também de Romano Pena sobre a formação do Novo Testamento nas suas 3 dimensões, que é uma bibliografia ao qual eu já fiz referência nos vídeos precedentes. Sobre o autor, então, é muito específico, ele tem uma teologia muito refinada, João, esse autor. Não estão de acordo que João, o autor do Evangelho, seja o apóstolo, aquele chamado por Jesus, mas o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, mas um João ao qual Eusébio de Cesareia narra na sua obra História Eclesiástica, de um João que é um ancião, um presbítero, que também Pápias de Herápolis, vocês se recordam, é esse Pápias de Herápolis que dá o nome aos autores dos Evangelhos. Então, possivelmente seja esse João, o presbítero, o ancião, ao qual escreveu esse evangelho que chegou até nós. Aqui, por quê? Se tem no mínimo duas edições, mas possivelmente 3 estágios. Vamos ter a ocasião de ver que existe 2 conclusões no próprio evangelho, no próprio texto. Uma conclusão no capítulo 20, versículos 30 a 31, e outra conclusão no capítulo 21, versículos 24 e 25. Então, essas 2 conclusões, tem no mínimo 2 edições do próprio texto que chegou até nós. A última edição é como se fosse um imprimatur, uma autorização da própria comunidade joanina para poder editar o próprio texto como chegou até nós. Então, aqui eu trago Romano Pena, que ele vai trazer justamente 3 estágios de formação do próprio Evangelho. Uma testemunha anônima, ocular de Jesus, muito provável, porque traz muitos elementos próprios de quem conviveu com Jesus, e vamos ter ocasião de ver isso, que possivelmente seja o discípulo amado que o Evangelho traz, que às vezes toma até mesmo maior proeminência, ou toma a frente até mesmo de Pedro. O do evangelista, então, um autor possivelmente vindo do helenismo, porque ele era muito culto, porque ele utiliza uma linguagem teológica, filosófica grega muito refinada, e que possivelmente não seja João ou apóstolo de Jesus, e uma edição final que fica a cuidado justamente da comunidade joanina, como vamos perceber no capítulo 21, que recupera a pessoa e a função de Pedro como pastor. Então, justamente, ele coloca Pedro como essa função de pastor e imprime essa autorização para poder publicar a obra de João. A datação possivelmente seja posterior ao ano 90, com a expulsão dos judeus cristãos da sinagoga, porque no capítulo 9, versículo 22, no capítulo 12, versículo 42, capítulo 16, versículo 2, se tem a expulsão de pessoas da sinagoga. E aqui já trago alguns elementos históricos que no ano 90 da nossa era cristã se teve o concílio de Jâmnia, em que os escribas, os rabinos judeus, se reuniram e fecharam o cânone judaico para que os cristãos não pudessem mais aderir à sua fé.
Então, se fechou o cânone judaico no ano 90. Por quê? Os cristãos tomavam escritos dos apóstolos e até mesmo pedaços de escritos, ou o que seja, iam para a sinagoga e liam como palavra de Deus. E para isso os judeus era inconcebível e inadmissível, né? Inadmissível. Então o que eles fizeram? Se reuniram nesse concílio de Jâmnia, no ano de 90, e começou a expulsão total dos cristãos provindos do judaísmo das sinagogas. Isso vamos perceber no texto do cego de nascença, ao qual ele é proibido de falar o nome de Jesus na sinagoga. E ele é expulso também da sinagoga, que vamos ter ocasião de ver mais para frente. A documentação escrita mais antiga encontrada até hoje se refere ao trecho desse evangelho de João, que é o papiro de Highlands, que foi encontrado no Egito, que é datado do ano, mais ou menos do ano 120 da nossa era, que contém fragmentos do evangelho de João, capítulo 18, nos versículos 31, 33, 37 e 38. Ele não é sinótico, porque diferencia-se todos eles, né? Começa, por exemplo, no seu prólogo falando do Logos, que é um conceito grego, da filosofia grega. Se tem uma narrativa de 3 anos, ou seja, 3 descidas a Jerusalém, então 3 ocasiões de festa em Jerusalém, possivelmente 3 Páscoas, a qual Jesus frequenta o Templo de Jerusalém. Faz 3 sinais, segundo a narrativa, nenhum exorcismo, não expulsa nenhum demônio, nenhuma parábola é contada, mas apesar de ter algumas analogias, né? Nenhuma frequentação com pecadores, publicanos ou prostitutas, como nos evangelhos precedentes. Então aqui já se tem esse distanciamento de João, né? Pelo menos do Jesus de João, dos evangelhos sinóticos. Ainda sobre a questão dos conteúdos, só para vocês terem uma noção de um quadro, né? De como é essa diferença. Aqui em João desaparece o termo ou o conceito de metanoia, ou seja, de arrependimento, conversão, já não se tem. Mas, em compensação, se tem o termo crer, né, pistes, né, ou pisteuen, que em Marcos aparece apenas 14 vezes, mas aqui em João aparece 99 vezes. O reino de Deus, que é um tema que João não trata com frequência, a não ser uma vez, quando naquele diálogo com Nicodemos, no capítulo 3 do seu evangelho. Se tem ainda os sinais, que João não fala de milagres, mas de sinais, simeion, né, simeion, porque o sinal ele não termina em si mesmo e nem encerra-se em si mesmo, ele sempre significa algo maior do que ele mesmo. Então é um sinal e não um milagre, porque o milagre às vezes pode se encerrar nele mesmo. Aparece aqui em João 17 vezes, enquanto em Mateus aparece apenas 12 vezes. Aletheia, né, que é um termo grego para verdade, teremos a ocasião de ver lá em Pilatos, porque Pilatos pergunta a Jesus o que é verdade, né? O que é verdade? Jesus, no Evangelho de João, vai dizer que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e lá na frente, Pilatos vai, no capítulo 19, vai perguntar o que é verdade. Né? Depois se tem o termo, né, ágape, amor, né, amor, que aqui vai aparecer 7 vezes no Evangelho de João. Em compensação, em Mateus e Lucas aparece esse termo ágape apenas uma vez. Né? Vocês recordam que Lucas, o que mais aparece é o termo misericórdia, o termo misericórdia. O verbo também agapoi, né, ou o verbo amar, né, que é a variação do substantivo ágape, aqui aparece 37 vezes, né, enquanto em Lucas aparece apenas 13 vezes. Phos, né, que é o termo grego para luz, né, aqui em João aparece 23 vezes, enquanto em Mateus aparece apenas 7 vezes. Cosmos, né, o mundo, aqui no Evangelho de João aparece 78 vezes, e em Mateus apenas 7. O termo pater para pai, né, isso pai sempre uma qualificação dada a Deus, atribuído a Jesus, a Deus, né, o meu pai. Aqui aparece no Evangelho de João 118 vezes, enquanto em Mateus aparece 46 vezes. Também o qualitativo judaico, né, o iudeu, né, que é o termo grego para judeu, que aqui aparece 66 vezes, enquanto em Marcos aparece apenas 6.
Sobre o Jesus de João, aqui no seu evangelho, ele não prega o reino propriamente dito, mas ele prega a si mesmo, né? E ele não se delineia ou se limita a apenas aqueles títulos tradicionais dados pelos evangelistas sinóticos, como, por exemplo, Cristo, Profeta, Filho do Homem, Senhor, Kyrios, né? Salvador. Mas ele atribui a si novos títulos, por exemplo, Cordeiro de Deus, Logos, Unigênito. E também se autodesigna alguns predicados, por exemplo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a videira. Então você tem essa relação e ainda atributos mais absolutos, que é o eu sou, que aparece no capítulo 8º e também no capítulo 13, eu sou. Porque o eu sou, quem me vê, vê também o próprio Deus. Essa relação ao nome de Deus que teremos a ocasião de ver no próprio texto evangélico. Então, dado um pouco essa introdução, não vou me ater à questão da vida do autor, porque como vocês já perceberam, não tem como precisar quem foi o autor, possivelmente, então não tem como saber. O que chegou até nós é que quem escreveu esse João, muito provavelmente seja o apóstolo. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a vida do apóstolo João, se tem uma catequese, uma série de catequeses do Papa Bento XVI, do seu pontificado, no ano 2006, 2007, ao qual ele escreve várias catequeses explicando e trazendo, né, alguns elementos da vida dos apóstolos, que hoje já foram compiladas em algumas obras literárias, que está disponível também para a compra e também acesso no site do Vaticano. Só pesquisar lá Catequeses Bento XVI, que aparece uma série de audiências gerais, né? Então, você tem lá. Indo ao texto, então, começo com o prólogo, né? O prólogo de João, que é riquíssimo em termos e elementos que precisamos ter um pouco mais de clareza para poder compreender melhor esses termos. O prólogo, então, nos seus versículos, capítulo 1, versículos de 1 a 18, sendo que os versículos 6 e 8 eles se ligam diretamente ao versículo 19. Então, os versículos 6 e 8 se ligam diretamente ao versículo 19, porque vai tratar justamente de João Batista. Então, meio que, ao que parece, os versículos 6 e 8 foram deslocados, porque eles se ligam ao versículo 19. Então, eles ficaram meio que intricados ali. Então, vamos ter que, para compreender um pouco melhor esse prólogo, vamos alterar no nosso diálogo um pouco a ordem, né, dos versículos propriamente dito. Então, nos versículos 1 a 3, então, nos 3 primeiros versículos do capítulo, né, do primeiro capítulo, do prólogo, João vai começar no princípio, arché. Tivemos a ocasião de ver no Evangelho de Marcos, né? Arché, princípio, fundamento, né? Na sua origem, ou antes mesmo da própria origem, né? O princípio. No princípio, era o verbo. Aqui o termo verbo traduz o termo latino verbum, né? Que literalmente seria palavra, que também no grego é logos, né? Logos, que, né, foi traduzido logos, foi traduzido por verbo, e também algumas traduções traz palavra, né? E aqui foi traduzido como verbo. E o verbo estava em Deus, e o verbo era o Deus, né? Então tem essa relação. Primeira coisa, a palavra, precisamos nos questionar, o que é palavra? O que é esse logos? Logos é justamente essa manifestação do próprio intelecto humano, ou seja, manifestação do conhecimento do homem, manifestação da razão humana. A definição que Aristóteles traz de homem é interessante para esse contexto porque, para ele, homem é um animal político, ou seja, social, dotado de fala coerente, ou seja, dotado de razão. E a fala coerente é justamente manifestação da razão. Então, a palavra que é dita manifesta a racionalidade, ou manifesta o pensamento, manifesta o intelecto do homem. Então, essa verbalização, esse som que ecoa das próprias cordas vocálicas, é justamente essa manifestação plena da razão humana. Em última instância, é manifestação da própria vontade pessoal. Então, se eu penso, eu sinto, eu falo.
sei se não tivemos ocasião de mencionar, mas no Evangelho de Lucas traz um versículo que é muito comum citarmos, né? O coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? Então a boca manifesta, fala, né? A palavra manifesta tudo isso, né? Toda essa carga, sentimento, razão, tudo isso que é o ser humano. Então se tem essa relação. E aqui ainda se tem como sabedoria ainda, ou seja, manifesta a razão, manifesta conhecimento e manifesta também a própria sabedoria do homem. Né? E isso se tem alguns textos no Antigo Testamento, principalmente literatura sapiencial, que coloca essa sabedoria como uma pessoa junto de Deus. E aqui eu faço uma pequena leitura do livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, para que vocês tenham noção de como o povo judeu já estavam compreendendo essa noção de uma personificação da própria sabedoria. Vai dizer, Yahvé, ou Yah, né? Yah, tetragrama sagrado, adquiriu-me primícias de suas obras e de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Sabedoria. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas foram feitas, ou fossem feitas, implantadas, antes das colinas eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo, ou, né, o início do pó do solo, né, os primeiros elementos do pó, né, vestes do pó. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, a abóbada lembra o primeiro vídeo sobre a compreensão judaica, semítica da formação do mundo, né, a abóbada, aquele semicírculo, se recordem. Quando condensava as nuvens no alto, quando se enchia as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar, e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele, mestre de obra, seja artesão, criança, né? Eu era. O seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença. Brincava, dançava, de alegria, dava risada, alegrava, né? Na superfície da terra. Encontrava minhas delícias, ou seja, os meus deleites com os homens, né? Entre os homens. Então essa é a noção que o livro dos Provérbios traz sobre essa sabedoria que é personificada, ou seja, uma sabedoria que já estava presente em Deus antes mesmo da criação do mundo. Tem essa relação. E também como essa manifestação da vontade divina, se vocês recordam, o Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 31, se narra os 7 dias da criação. E é com um comando de voz que o próprio Deus cria. E Deus disse, e se fez. E Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Haja o verde, né? Haja o solo, e a luz se fez. As águas sejam firmadas, e as águas se fez. Então, Deus comanda, a palavra vai, sai de si, manifesta a sua vontade e cumpre, e cumpre. Vocês recordam também o profeta Isaías, capítulo 55, Deus vai falar pela boca do profeta, né? A minha palavra não sai de mim e chega até ao solo e não retorna para mim enquanto não produzir frutos. É como a chuva que cai, a água da chuva que cai, que toca o solo e produz frutos. Então há essa dimensão de que a palavra sai e performa tudo o que toca, tudo o que toca. Ou seja, esse verbo divino que estava junto de Deus, que era o Deus, agora se fez homem e habitou entre nós. O verbo, então, nesse sentido, manifesta o Pai, porque estava no seio do Pai, saiu do Pai e agora se fez homem, se fez sarx, se fez carne. Né? A palavra de Deus, então, cria
muda a substância, ou seja, performa todas as coisas, dá forma a todas as coisas. Sai do não ser, da não existência para o existir, do não ser para o ser. E aqui eu me recordo e faço uma pequena analogia, trazendo a Eucaristia. A palavra que o sacerdote pronuncia é a palavra de Deus Criador, porque ele é a pessoa de Cristo e é capaz de transformar aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue, na carne e no sangue do próprio Cristo. Então, essa palavra que é falada e que performa todas as coisas, que dá forma a todas as coisas, que é capaz de mudar até mesmo a substância das próprias coisas. O versículo 14, já dou um salto no seu prólogo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sarx, se fez carne, é um termo grego que significa a própria carne, que é sinal da humanidade, ou seja, sinal da fragilidade humana, da sua fraqueza. Então, é Jesus que assumiu completamente a carne humana, a humanidade, com exceção do pecado. Esse termo também habitou, habitar, o verbo habitar, é um termo grego que significa, ou melhor, é um termo grego skinosen, que isker significa tenda, que se fôssemos traduzir literalmente, tivemos a ocasião de mencionar alguns vídeos precedentes, justamente esse, armou a sua tenda entre nós, armou a sua tenda. E vai continuar o Evangelho, nós vimos a sua glória, glória é essa, que ele tem junto do Pai, como Filho único, e cheio de graça e verdade. Então, tenda mais glória, ou seja, se vocês retomarem o texto de Êxodo capítulo 40, que ali se encerra a criação. Êxodo capítulo 40. O povo semita e as tradições semitas sempre se encerrava a criação do universo, do cosmos, que o povo judeu começa com Gênesis 1, sempre se encerrava a criação com a construção do templo e a habitação da glória divina, porque foi o próprio ser divino que criou tudo. Então, a habitação de Deus no mundo, na criatura, na criação, no criado, digamos assim, e a sua glória enche toda a terra. Então, cria e agora arma a sua tenda e a glória é habitada, a glória é manifestada a todas as pessoas, a todo o criado. Nesse sentido, o que podemos dizer é que em João, ou melhor, que segundo João, a criação só se encerra aqui com Jesus Cristo. Se nós tomarmos o próprio tradição semita, se encerra com o Êxodo 40. A criação do antigo homem, porque o novo homem se encerra agora com Jesus Cristo. A encarnação do Verbo, Deus que se habita, que monta sua tenda entre nós, e todos nós vimos a sua glória. É assim o testemunho do próprio evangelista. Nesse sentido, paralelo com João 3, que é o diálogo que ele tem com Nicodemos, é preciso que o homem nasça de novo. E Nicodemos pergunta, mas como eu vou nascer de novo se eu já sou velho? É preciso nascer pela água e pelo Espírito. Somente assim verão o reino dos céus, o reino de Deus. Então, precisa-se ter uma nova criatura. Então, o versículo 12 do próprio prólogo vai dizer, mas todos os que receberam, ou seja, todos que o acolheram, essa glória de Deus pela fé, deu o poder de se tornarem filhos de Deus aos que crerem. Ou seja, pela fé nessa glória, nessa graça, é possível ser filho de Deus. Gerados não do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas gerado de Deus. Então, é preciso nascer de novo no Espírito e na água. Se a gente fizer uma tipologia, no batismo. Pelo batismo somos renascidos novamente, somos feitos nova criatura para que agora possamos ser filhos de Deus e, crendo na glória, alcancemos o reino dos céus, o reino de Deus. Versículo 17 do próprio prólogo vai dizer, a lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi por meio de Jesus Cristo. Então, a verdade que é a luz que ilumina toda a criação.
Aqui João nos convida a ver toda a criação, a ver todos os homens com o olhar de Jesus. Ou seja, esse Cristo que veio, esse Deus que se encarnou, essa tenda que foi montada, o sol nascente, como vai dizer Lucas, o sol nascente que nos veio iluminar, que nos veio dar enxergar novamente, nos fez enxergar novamente a criação. Agora habitou entre nós e precisamos ver toda a criação, toda a criatura com o olhar de Cristo. Porque Ele é a verdade, e a verdade ilumina as trevas, porque a verdade é luz, em última instância. Como vai dizer o prólogo, né? A luz, própria luz. Porque, então, é preciso que ilumine todos o cosmo para que o homem enxergue esse próprio, esse cosmo, né? A luz de Deus, né? A luz de Deus. Depois, então, encerrado esse primeiro capítulo, que é o prólogo, se tem os versículos 19 a 34, ao qual se tem o testemunho de João, que se tem o versículo 29, que vai dizer, eis o Cordeiro, né? João vai apontar o próprio Cristo e dizer, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? E aqui trago alguns elementos conceituais, né? Pecado, né? Pecado, o termo grego para ele, utilizado que é hamartia, né? Que literalmente seria errar o alvo, né? Errar o alvo. Então, se tem uma mira, se tem algo a ser alcançado, e o pecado é você desviar desse alvo, né? Desviar a mira, digamos assim. Então, tem esse conceito de pecado. E podemos fazer uma pergunta, porque podemos nos perguntar, porque aqui João utiliza no singular. Ele não vai tirar todos os pecados do mundo. Como a gente reza na liturgia, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não são os pecados. Porque é o pecado da desobediência, né? Desobediência é essa que foi instalada por próprio Satanás, né? O adversário de Deus que montou, que é o príncipe deste mundo, né? E instalado esse império de desobediência a Deus aqui. Então, quem comanda tudo isso é o Satanás, né? É o diabo, né? Então, porque ele é o príncipe deste mundo e tivemos a ocasião de ver nas tentações do Evangelho de Lucas no vídeo anterior. E aqui, então, veio tirar o pecado do mundo, a desobediência, para instalar agora um novo império, que é o império da verdade e da obediência. Né? E aqui, obediência é escutar a voz, a palavra de Deus e pô-la em prática. Isso é obediência. A palavra se fez carne, manifesta plenamente a vontade do Pai. E agora, querem ser filhos, é preciso escutar a palavra, obedecer a palavra, obedecer a palavra. Obedecer. Versículo 32, João, aqui um distintivo dos evangelhos sinóticos, João vê também o Espírito Santo que desce sobre Jesus. Nos evangelhos sinóticos, apenas Jesus vê o Espírito na forma de pomba descendo até ele, né? Então, aqui se tem essa relação e distinção. No capítulo 1 ainda, nos versículos 35 a 51, se tem o chamado dos primeiros discípulos, que vai colocar até mesmo a hora em que eles se encontram com o próprio Jesus, né? Que é a hora 10ª, ou seja, aproximadamente 4 horas da tarde. Imagine um encontro de conversão com o próprio Cristo, né? Isso se tem claramente que não foi alguém distinto ou alheio ao seguimento de Cristo, mas alguém que seguiu Jesus pessoalmente, porque marcou até mesmo exatamente, né? Marcou precisamente o horário em que ele se encontrou com Jesus. Então, aqui se tem a deixa que possivelmente o evangelista, né, João, pode também ter um extrato aqui de escrita, né? E se tem o chamado de André, o irmão de Pedro, que era seguidor, era discípulo de João Batista e vai até Jesus. E conhecendo Jesus, leva essa boa nova, esse logos, para o seu irmão Pedro. E Pedro vai até Jesus, né? Então aí há o encontro. Aqui em João, no Evangelho de João, Jesus não chama pessoalmente nesse momento Pedro, como é nos Evangelhos sinóticos. Eu farei de vós pescadores de homens, vem, segue-me, né? Aqui não. Aqui Pedro só vai ser chamado no capítulo 21 do seu Evangelho, né? Depois daquelas 3 perguntas, né? Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, que teremos ocasião de ver. E ainda,
a questão de Natanael, né? Natanael que era um israelita piedoso e acreditava na lei, era praticante da lei e tudo mais. Mas aqui ele se tem um pequeno embate porque será que pode vir algo de bom de Nazaré, da Galileia? E aqui, se vocês se recordam, existiam as 3 principais regiões de Jerusalém nesse tempo de Jesus, que é a Galileia, digamos assim, no extremo norte, no centro Samaria e no sul a Judéia. Né? Então se tinha essas 3 regiões. E que as 3 regiões não se davam bem. Por quê? Quando o povo de Israel pede um rei para Deus, né? E Samuel era o profeta e juiz também nessa época, nesse período, e temos lá os livros 1 e 2 Samuel, que narra bem esse processo. Se tem o primeiro rei que é Saul, seu sucessor Davi, e Davi morre e quem assume o trono é Salomão. E Salomão depois tem o seu filho Roboão, e ele não consegue manter essa unidade das 12 tribos de Israel, região de Israel, e não vai conseguir. Então, no 1 Reis, capítulo 12, se vai ter essa cisão política em que vai dividir o reino de Israel em 2, o reino do norte, ao qual vai ser o rei Jeroboão, e o reino do sul, que vai ser sua sede em Jerusalém, e vai ser principalmente a tribo de Judá, que vai ser bem ao sul mesmo de Israel, que vai ser o rei Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão, no reino do norte, vai fortificar algumas cidades e vai, depois, seus sucessores, vai transformar Samaria, a cidade de Samaria, como a capital do seu reino. Né? Lá vai se instalar todo seu governo mesmo do reino. E isso vai ser complicado, porque o povo de Judá, ou seja, o povo digamos assim, do verdadeiro Israel de Jerusalém, que lá está o templo de Deus, né? O verdadeiro templo de Deus, não vai aceitar essa divisão do império, ou melhor, essa divisão do reino. E ainda para piorar, o reino do norte vai construir mais 2 templos, em Dan e Betel, ao qual o povo do seu reino do norte não precisará mais ir até o sul, ou seja, ir até Jerusalém, para oferecer sacrifícios na festa da Páscoa. Então isso já é um problema imenso para esse povo que era uno até Davi. Né? Davi conseguiu unificar todas as 12 tribos e agora vê essa divisão. Então por isso a espera de um rei messiânico da tribo e da descendência de Davi, porque Davi conseguiu, né? Ou seja, um novo Davi que conseguisse reunir todo o reino. Então tem essas informações. E aqui, justamente por isso, será que pode vir algo bom de Nazaré, ou seja, da Galileia? Né? Então há uma briga imensa essas 3 regiões, né? Não há uma comunhão entre elas. Porque também o rei, ou melhor, o profeta que deveria vir, era de Belém, ou seja, da casa de Davi, né, de tudo isso. Só que aqui Natanael não sabia que Jesus nasceu em Belém, como narra os evangelistas sinóticos, principalmente Mateus e também Lucas, né, que tem a tradição até nós. O capítulo 2, então, dos versículos 1 a 12, se tem as bodas de Caná, da Galileia, e aqui, historicamente, possivelmente seja o casamento de um tal Simeão, que é um dos 12 apóstolos, né? Se vocês pegam a lista, se tem um Simeão, e que ele era primo de Jesus. E, pela tradição, ele se parecia muito, mas muito mesmo fisicamente com Jesus, e por isso que ele era confundido até mesmo como irmão de Jesus. Quanto a esse episódio das bodas de Caná, nós podemos fazer 2 tipos de leituras dele. O primeiro, uma leitura espiritual, né, uma leitura alegórica, que podemos nos relacionar justamente com a aliança que Deus fez ao seu povo e constituiu essa aliança no modo matrimonial, né? Ou seja, Deus desposa o seu povo. E aqui nessas bodas de Caná, Jesus, o Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, agora celebra esse matrimônio com o seu povo, né? Com o seu povo. Então podemos fazer essa relação. E aqui também, textualmente, não é tão complicado, porque Maria, lá no capítulo 19, depois teremos ocasião de mencionar, mas Jesus entrega sua mãe ao seu discípulo João, né? Porque Maria já estava viúva, já não tinha mais filhos, porque pela tradição semítica
e também do povo de Israel, se a mulher era viúva e também não tinha mais filhos, ou se tivesse filhos, os filhos teriam que acolher a mãe em casa. Se não tinha filhos, ela teria que ir para um parente mais próximo e possivelmente ela não tinha um parente mais próximo. Então, por isso que Jesus ele entrega a sua mãe, ou seja, a viúva e agora sem nenhum filhos, a sua própria esposa, que é a igreja. Né? Essa relação é que Paulo vai fazer, né? Cristo que desposa a sua esposa, né? A sua igreja. Né? Então, essa relação matrimonial também entre Cristo e a sua esposa. Porque vocês recordam também no livro de Ruth, né? Ruth que perde seus filhos, Ruth que perde também seu marido, seus filhos, e também e vai cuidar da sua sogra, né? Digamos assim. E Jesus não tinha nenhuma mulher, né? Digamos, esposa, mulher mesmo. Por isso que ele de um ato espiritual, um ato alegórico, digamos assim, entrega a João, que ali é a pessoa da igreja, porque a igreja está fundada nessa tradição apostólica. Então, João, o apóstolo, ali como a igreja, recebe e acolhe Maria. Né? E acolhe Maria. Ou seja, aqui, então, nas bodas de Caná, se tem a celebração litúrgica do próprio casamento, do próprio, né, digamos, da própria bodas de Caná, da própria bodas do Cordeiro, né, ao qual Jesus desposa a sua igreja, porque ali estavam os apóstolos e estava sua mãe também. Ou se a gente podemos ler à luz do capítulo 15, né, do próprio Evangelho, que Jesus vai ser a videira verdadeira, né? Porque ele é o único capaz de dar o verdadeiro vinho. Ele é o fruto bom, né, do Pai. Então, nenhuma outra pessoa é capaz de dar um vinho bom a não ser ele, né, a não ser ele. Então, fazendo uma pequena analogia, e também uma tipologia, porque nos profetas, por exemplo, Jeremias e também Isaías, se faz a analogia de que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e plantou na terra prometida, como uma videira, né, como uma videira. Só que esse povo que foi plantado ali na terra, produziu uvas azedas. E como se faz vinho azedo com uva azeda? O vinho, para ser o melhor vinho, tem que ser com a uva doce, né? A melhor possível para que haja fermentação. Então, mas agora não. Agora, Jesus é esse bom vinho, esse bom fruto, esse bom ramo. E quem dele, né, quem permanece nele, na obediência dele, ou seja, é enxertado no seu próprio tronco, dá bons frutos, dá fruta boa, dá uvas boas, dá vinho da alegria, dá vinho novo e bom. Né? Então, do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 45, você tem a primeira descida de Jesus a Jerusalém, então, em ocasião de uma festa. Os versículos 13 a 22 do capítulo 2 tem a purificação do templo, em que ele, né, expulsa os comerciantes da casa do seu pai. Né? Isso é um detalhe importante, porque o templo é o lugar da morada de Deus, da morada do Pai. Né? Então, purificar esse templo, ter esse templo sempre limpo, né? Esse templo limpo. E aqui ele faz analogia, ou uma tipologia, de destruir o templo. Né? Então, o templo que demorou 46 anos seria destruído em apenas 3 dias, ou melhor, seria reconstruído em 3 dias. E aqui ele falava do templo do seu corpo, né? E nós podemos trazer para a nossa vida espiritual, porque precisamos também ter esse templo, nosso corpo, templo do Espírito Santo, uma categoria de Paulo, templo do Espírito Santo, esse templo purificado, organizado, arrumado, né? Ter em ordem para que possamos sempre encontrar o tesouro perdido, ou melhor, né? Para que possamos sempre ter em vista esse tesouro que está aqui dentro. Está aqui dentro, basta organizar, purificar e dar ordem, como a parábola da moeda perdida em Lucas. Né? Em Lucas. E depois, os versículos 23 e 25, fala que Jesus permaneceu em Jerusalém em ocasião da festa e fez sinais e conversões, né? Fez bastante sinais e conversões. Depois do capítulo 3, versículos 1 a 21, se tem um diálogo com Nicodemos, que também é um diálogo por si mesmo, praticamente autoexplicativo, né? E não vou me ater muito a ele. Só destaco ao versículo 3 do capítulo 3, que vai dizer, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que tivemos ocasião de falar
anteriormente no prólogo, né, que Jesus para João aqui é uma nova criação. Há um novo modo de criar, há um novo modo de ver a própria criação, né? Então é preciso nascer de novo, é preciso ser criado de novo. E nisso só poderemos fazer com Jesus Cristo. E aqui ainda destaco porque se a gente pensar que Adão e Eva, né, moravam, né, no paraíso, lá no capítulo, né, nos versículos, no livro do Gênesis, se a gente pensar então em Adão e Eva, né, que citava lá, né, no livro do Gênesis, que peca e é expulso do paraíso, mesmo que eles vivessem, né, na sua perfeição, lá no paraíso, junto de Deus, eles ainda não viviam a plenitude. Né? Até eles precisariam passar por Jesus Cristo para alcançar a plenitude da vida. Eles viviam um estado perfeito, com os dons preternaturais e etc. Mas, mesmo assim, eles precisariam ainda ser elevados a uma condição de plenitude que só poderia ser alcançado em Cristo. Portanto, até mesmo Adão e Eva precisaria passar por Cristo, né? Precisaria passar por Cristo. No capítulo 3, então, no versículo 14, ainda vai dizer, né, que é preciso que ele seja levantado da terra, como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todos aqueles que crerem nele, ou seja, para que ele atraia as pessoas para si, e atraindo as pessoas para si, crendo nele, alcance a vida eterna, ou seja, alcance essa nova criação, E aqui ele faz menção a Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, quando o povo peca, erra diante de Deus e Deus manda serpentes. E as serpentes começam a destruir o povo, matar, e depois Moisés vai apiedar, vai, né, ter compaixão do povo e vai interceder junto de Deus. E lá Deus pede para que ele construísse uma serpente de bronze, né, para que todos aqueles que vissem a serpente de bronze pudessem ser curados. Então tem essa relação. E aqui ainda também ter a vida eterna nesse versículo, né? Ter a vida eterna. Ou seja, ter a vida nesse sentido de zoé, a plenitude da vida. No termo grego e na filosofia grega se tinham 3 tipos de vida, né? Na ciência grega, digamos assim. Se tinha a vida bios, que é a vida corporal, orgânica, né? Que os seres vivos têm, né? A vida que é animada pela própria alma, né? Pela própria alma, que dá esse ânimo, que dá essa força de caminhar, de se mover por si mesmo, né? Então, você tem essa bios, que é a própria vida corporal. Você tem a psique, que é uma vida da alma mesmo, né? O intelecto, os sentimentos, né? Tem essa vida, né? Que principalmente na filosofia grega, em alguns ramos da filosofia grega, vai distinguir isso do corpo e vai falar que a psique e a própria bios brigam entre si, não conseguem, né, manter uma relação harmoniosa, que depois a gente vai ver que não é, né, que há uma unidade nessas duas dimensões, que depois Aristóteles vai dizer de matéria e forma, né, que é corpo e alma, traz para nós como corpo e alma, então bios e psique. E ainda vai ter uma vida chamada zoé, que é a plenitude da vida espiritual, ou seja, é você elevar esse corpo, juntamente com a psique, a um estado ainda mais elevado. Ou seja, aqui no Evangelho, sempre que fala de uma vida eterna, é sempre essa plenitude de vida dada por Cristo. Então, acreditar em Cristo é alcançar essa plenitude de vida, é alcançar essa vida zoé, né? Essa vida zoé. Depois do versículo 16, ainda destaco, né, que Deus amou tanto o mundo, né, que deu seu Filho único, né, que esse amar, né, esse ágape, esse agapau, né, que é o verbo também, verbo amar, né, que em síntese uma definição dele é doação total, fiel e fecunda. É uma doação porque é gratuita, não tem nada em troca. É total porque é sem reserva, né, é inteiro. E é fiel porque mesmo que o outro não acolha esse amor, não acolha esse ato de amar, eu, autor desse sujeito, dessa ação, dessa atitude de amar, permaneço fiel ao outro, mesmo que o outro não acolha esse amor, né? Mas eu permaneço fiel e fecunda, né?
É fecundo porque gera filhos, não somente no âmbito biológico, sexual, mas gera filhos até mesmo espiritual. Há uma fecundidade porque gera uma vida, uma plenitude de vida. Esse é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus. Doação total, fiel e fecunda. Depois, no capítulo 3, versículos 22 a 36, se tem João Batista, que no seu diálogo, nessa perícope, ele vai dizer que não é o Cordeiro de Deus que precisava vir, né? Não é o Cordeiro de Deus. Ele não é o Messias, ele não é o profeta que deveria vir, né? Mas é outra pessoa que há de vir, né? E depois ele aponta Jesus Cristo, né? Ainda vai dizer ainda nessa perícope, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, olhando para Cristo, o Cordeiro de Deus, João Batista tem essa atitude de humildade. É preciso que ele cresça, porque ele é o Cordeiro, ele é aquele que deveria vir. Eu não, né? Eu apenas preparei o terreno, agora é preciso que eu diminua. Assim é também o sentimento do discípulo de Jesus, né? É preciso que Cristo cresça e eu diminua. É essa relação. O capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana. E aqui já destaco que o profeta Oséias, no capítulo 2, versículos 18 e 19, já anunciava uma conversão da Samaria, que é essa região também problemática, porque começa a adorar outros deuses, porque se cria instala, na verdade, uma nova forma política nessa região. Então, os templos que foram construídos nesse período do Reino do Norte são habitados ou são inseridos deuses, né? Deuses da Mesopotâmia, deuses cananeus, deuses da Fenícia e etc. Né? Então, se há inúmeros deuses nesses templos ao qual os povos da Samaria, né, ficava adorando. E isso também era um outro problema religioso para essa região. E aqui eu destaco ainda alguns elementos desse encontro com a samaritana, em que ele pede a água, né? Ele pede a água, né? E ele ainda exclama, né? Ah, se soubesse, né, que a gente pede dessas águas, né? E o versículo, no capítulo 3, né, versículo 5, com o discurso lá com Nicodemos, o diálogo, né? Ele vai dizer ao Nicodemos, né? É preciso nascer da água e do Espírito, né? E no capítulo 7, versículo 37 e 38, ele vai dizer, se alguém tem sede, que venha a mim. Eu sou a água viva, né? Eu sou a água viva. Então, se eu te peço essa água, mas eu dou a melhor água. Eu dou a melhor água, né? E o Provérbios, capítulo 18, versículo 4, ainda vai dizer, uma água profunda é a palavra no coração do homem. Repito, Provérbios, capítulo 18, versículo 4. Uma água profunda é a palavra no coração do homem. Então, essa palavra a qual ele dá é a palavra que quem tem sede vem até ele, e ao mesmo tempo é uma palavra que está no coração do homem. No coração do homem. E ainda se tem a relação dos 5 maridos, né? Maridos no termo hebreu, ele era Baal, né? Também significava deuses estrangeiros. Então, ela possivelmente adorou 5 deuses estrangeiros, né? E estava adorando um outro Deus que não era o seu verdadeiro Deus. E por isso que ela vai questionar Jesus, né? Eu fiquei sabendo que vai vir um profeta e que ele vai nos ensinar a verdadeira forma de adorar. Mas que a verdadeira forma de adorar é em Jerusalém. É em Jerusalém. Então, ela já conhecia ao menos a profecia de Oséias, por exemplo, mas também outras profecias que falavam dessa conversão necessária a Samaria. Então, você tem essa relação e Jesus vai dizer, chegou o tempo e o tempo é agora, em que adorareis em verdade, né? Adorareis em verdade. Depois, no versículo 34 desse mesmo capítulo, 4, né? Ele vai dizer, né? Os discípulos vão trazer o alimento para ele, né, tomar. Ele vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Ou seja, que ele me enviou e consumar a sua obra. Consumar. Se recordam, Deuteronômio e também a tentação no Evangelho de Lucas, tivemos a ocasião de mencionar, que vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é cumprir essa palavra que sai da boca de Deus, que também não é só alimento, mas também é bebida, né? É comida e bebida.
comida e bebida. Palavra que manifesta a vontade do Pai. E ainda esse termo consumar, né, é um termo grego que também pode é um campo semântico amplo, que pode também ser traduzido como tornar perfeito, né, terminar, concluir, ou seja, consagrar, separar para Deus, né, separar para Deus. Tudo que foi criado agora é de Deus e foi terminado, porque a glória de Deus habitou entre os homens. A tenda agora é Jesus Cristo e vimos a sua glória se manifestar. Depois no capítulo 4 ainda, no capítulo 4, versículos 46 e 54, se tem a cura do filho, né, de um funcionário real. E aqui eu destaco ainda a questão da obediência desse pai, né, que depois no final da cura, Jesus vai dizer ao pai, vai, né, o teu filho está curado. E ele sai para a sua casa e mais ou menos nessa mesma hora o seu filho ficou curado. Porque o servo vem ao encontro, né, do pai e vai dizer isso a ele, olha, tal hora o seu filho foi curado. Então ele relaciona esse horário, né? Então percebam que alguns elementos do Evangelho de João é bem distintivo, né? Era a hora 10, era 4 horas da tarde, né? E exatamente a hora em que Jesus disse a palavra, exatamente a hora, é a hora em que o filho foi curado. Foi curado. Depois no capítulo 5 você tem Jesus que volta a Jerusalém em ocasião de uma nova festa litúrgica em Jerusalém, né? E se tem essa relação. Há a cura, né, de um enfermo paralítico também nessa ocasião da festa, capítulo 5, que ficava à beira da piscina, né, na porta, que há variações de nome, de Betsaida, Betesda, né, Probática, então depende da tradução da sua Bíblia, tem essa relação de uma porta que tinha no templo. E aqui ainda destaco também a questão da obediência, né? Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado e pôs a andar com o leito nas costas. Então, obediência desse paralítico que estava à porta e agora é curado. Percebam que agora não precisa mais ir à piscina, né? Ir tocar na água do anjo, tocar na água da piscina. Mas Cristo é a própria água viva. Recorda no capítulo 4. O encontro com a samaritana. E é essa água que toca esse paralítico, e esse paralítico fica curado. É a água vida que jorra, água viva que jorra para a vida eterna, para a plenitude da vida, para a plenitude da vida. E aqui começa um grande problema, porque Jesus faz isso no dia de sábado, e tivemos a ocasião de ver nos evangelhos sinóticos essa problemática de fazer curas no dia de sábado, né? E que Jesus, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, vai dizer que o sábado, né, foi feito para o homem, né, e não o homem para o sábado. Então, não ficar preso, né, ficar preso à lei de Moisés, ficar preso ao sábado. Né, e ainda vai dizer Jesus ainda vai dizer ainda, né, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Ou seja, é como que ele questiona até mesmo esse descanso de Deus, do Pai, no sabático, né? Então, onde fica esse descanso? Então, Deus não descansou, se não descansou, ele continua a criar, e se ele continua a criar, o próprio Filho, a palavra, ainda cria. Então, se meu Pai trabalha, eu trabalho sempre. Então, se meu Pai ainda trabalha, eu ainda trabalho, meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho, né? Então, aí daqui o judeu já quer matar Jesus, porque ele coloca-se na condição de Deus. Porque ele e o Pai trabalham unicamente, juntos, né? Numa unidade, numa unicidade. E depois Jesus, né, anteriormente, na verdade, Jesus encontra esse paralítico no templo, né, e vai dizer para ele, vai, né, e não peques mais, né? Não voltes mais a pecar. Ou seja, não erre mais a mira, né? Se você estava pecando, né, mas continue o seu caminho, prossiga, né? Prossiga. O capítulo 5, versículos 19 a 47, então vocês têm a explicação sobre a obra do Filho de Deus, né? E destaca o versículo 39, né? Que vai dizer, vós prescrutrais as Escrituras porque julgais que nelas, julgais ter nelas, né, a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. São elas que dão testemunho de mim. Ora, se são elas que dão testemunho do próprio Deus, então elas contêm a própria vida, e elas ao mesmo tempo são a fonte da vida. Isso é o que Jesus está dizendo aqui. Se eu sou essa continuidade, capítulo 4, sobre a Samaria, com o encontro com a samaritana no poço,
que jorra água viva. Então, é um capítulo 3º, que é preciso nascer de novo da água e do Espírito. É Ele essa água viva. E agora vai dizer que a própria Sagrada Escritura dá testemunho dele, porque também é fonte de água. Ou seja, Jesus aqui se coloca na condição da Sagrada Escritura, ou seja, no mesmo patamar da Sagrada Escritura. Porque ele também é fonte de vida, porque ele é a palavra, lembra? Verbum, né? Logos, palavra. E aqui destaco uma profecia do profeta Baruque, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer: ela, Sagrada Escritura, as Escrituras, é o livro dos preceitos de Deus, a lei que subsiste para sempre. Todos os que a ela se agarram destinam-se à vida, e os que abandonarem perecerão. Ele vai dizer, e nesse contexto do sábado, olha, se vocês acreditam na palavra, vocês deveriam, nas Escrituras, deveriam ao menos acreditar em mim, né? Porque eu sou a palavra, né? Porque eu sou a palavra. Eu sou a fonte de vida eterna. Capítulo 6, então, você tem um grande discurso sobre o pão da vida, que é recomendo que leiam na íntegra esse discurso, que não vamos ter, né, muito tempo para falar sobre ele, e é preciso destrinchar mesmo cada elemento desse capítulo, né? Porque aqui é a grande teologia do pão do céu, é a grande teologia da Eucaristia, da nossa fé. Esse discurso acontece numa sinagoga de Cafarnaum, segundo o texto, e nos versículos 1 ao 15 se tem a multiplicação dos pães, que é no Mar da Galileia, na região de Tiberíades ali. O versículo 14 vai reconhecer Jesus como esse profeta verdadeiro que deveria vir segundo as Escrituras e as profecias. E aqui a estrutura textual da multiplicação dos pães segue os evangelhos sinóticos. Depois dos versículos 16 a 21, Jesus caminha sobre as águas. Então, percebam a pedagogia de Jesus já, né? O capítulo 3º se tem o grande discurso, o diálogo de Jesus e Nicodemos, em que mostra que é preciso nascer de novo, e nascer de novo é nascer pela água e pelo Espírito. O capítulo 4º, a água é o próprio Cristo. No capítulo 5º, a água também é a Escritura, ou seja, Cristo é a palavra de Deus, ou seja, Cristo é a Escritura, e agora Cristo é visto como profeta, e isso é belíssimo, como tivemos ocasião de ver na multiplicação dos pães. Mas agora Cristo também anda sobre as águas. Então, se ele anda sobre as águas, ele domina todos os elementos, e é Deus também, que tivemos ocasião de ver também no Evangelho de Marcos, né? Nos evangelhos precedentes. Então, ele não é apenas um profeta, mas ele é o próprio Deus. Ele é a própria fonte de água viva, de água que jorra para a vida eterna, né? Depois, nos versículos 22 a 66, é o grande discurso sobre o pão da vida, e aqueles que seguem, né, Jesus não seguem ele porque acreditam nele, mas porque ele multiplicou o pão, lá nos versículos né? Primeiro versículo 1 até o versículo 15, porque eles ganharam o pão de graça e agora seguem Jesus. Não é porque acreditar na palavra e no sinal que foi feito, mas justamente porque comeram de graça. E onde tem comida de graça, aglomeração de gente, né? Convenhamos. Então esse é o público que está aqui nesse grande discurso do pão da vida. Então, Jesus já se arroga para si duas autoridades, uma autoridade profética e uma autoridade divina, porque ele é profeta por multiplicar os pães, por fazer inúmeros sinais em nome de Deus, e agora ele é próprio Deus porque ele anda sobre as águas, e é só Deus que tem esse poder de andar, caminhar sobre as águas, que tivemos ocasião de ver. E aqui nós podemos perceber nessa narrativa dos versículos 22 a 66, duas tradições. Uma, que é o pai, é aquele que dá o pão, e se recorda Moisés, que é dos versículos 28 a 51 e o versículo 60 seguintes, e que, se vocês se recordam, o povo que estava atravessando o deserto começa a sentir fome, passar necessidades, e Moisés vai até Deus, roga a ele, intercede pelo povo, e Deus manda o maná. Depois eles começam a falar que não querem mais o maná, e
estão querendo carne, aí manda as cordonizes, né? Isso está lá em Êxodo 16, podem retomar o texto por inteiro, né? Só que com o tempo, esse próprio maná, o povo de Israel começa a sentir nojo desse maná, né? Desse pão que é descido do céu. E o povo se apegou tanto a esse sinal de Moisés que começa a dizer que foi Moisés quem deu o maná no deserto. E Jesus vai dizer, não foi Moisés que deu o maná, foi o meu pai, foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, foi Deus que deu esse pão vindo do céu. Não foi Moisés, não foi Moisés. E uma segunda tradição é dos versículos 26 a 27, versículo 51 a 59, que Jesus é aquele que dá esse pão, que é, em última instância, a si mesmo. Que é aquele discurso, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Essa relação. Então, não foi Moisés, mas foi meu pai, que deu o maná e as cordonizes, e que cessa e que o maná cessa de cair do céu quando entra na terra prometida, Josué, no capítulo 4, versículo 12, e acaba, quando eles comem do fruto da terra, entraram na terra prometida, comem do fruto, e agora cessa o maná. Vocês se recordam, então, Marcos faz o caminho de Josué, tipologia de Jesus, que em Betânia é batizado por João e entra na terra prometida, faz inúmeras curas e milagres aqui. Moisés, aqui tipo de Jesus, segundo Mateus, como Jesus dá a lei de como viver nessa terra prometida, conquistada por Jesus, fazendo os mesmos percursos de Josué. Lucas, que eleva essa lei dada por Jesus à misericórdia de Deus. E agora, o próprio João, que fala que não só a lei que Jesus dá, mas dá também o alimento, o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E aqui sobre o maná, eu quero destacar um livro da sabedoria. Então, o capítulo 16 do livro da sabedoria segundo Salomão, versículos 20 a 21, quero ler na íntegra, porque o povo de Israel, na compreensão posterior, que esse livro de sabedoria já é no praticamente final do segundo século, início do primeiro século antes de Cristo, compreende que o maná, ele era um pão, ele era um alimento dos anjos, que Deus dava. Então, se Deus dava o pão dos anjos, Cristo dá a sua própria carne. Ou seja, Deus é que não dá mais o alimento dos anjos apenas, mas Deus que dá de si mesmo, E vai dizer o livro da sabedoria, capítulo 16, versículo 20 e 21. A teu povo, ao contrário, nutristes com o alimento de anjos, proporcionando-lhes do céu sem fadiga um pão de 1000 sabores ao gosto de todos. Versículo 21. Este sustento manifestava a teus filhos tua doçura, pois servia ao desejo de quem o tomava e se convertia naquilo que cada qual queria. O maná, então, aqui na tradição da sabedoria e na tradição de Israel, quando colocado na boca, se eu gostasse de x-tudo, e o maná que era colocado na boca se transformava no x-tudo aqui na boca, Então, segundo a vontade de cada um, o maná se transformava naquilo que ele mais gostava. Então, um pão vindo do céu, um pão dos anjos, um alimento celeste, que o povo ainda teve fome com esse pão. Mas em Jesus Cristo, o povo agora não vai mais ter fome. Não vai mais ter fome porque ele vai dar a sua própria carne e o seu próprio sangue. E aqui então, já acrescenta, já pegando o gancho, ele acrescenta essas categorias de pão, relacionando o pão com a carne. Então, comer a carne, comer o sangue, comer o pão, e também o sangue, beber o sangue, essa relação. Aqui não se tem categorias do vinho, porque ele já mencionou lá no capítulo 2, que transforma a água em vinho. Depois desse discurso, Jesus perde muitos discípulos, porque para eles é muito forte essa palavra, que ele vai ter que morrer e eles vão ter que comer a sua carne e beber do seu sangue. Ou vai achar que ele está com o demônio, com Beelzebu, não estão falando coisa com coisa, endoideceu e etc. Então, muitos discípulos debandam, e ele pergunta aos seus 12,
e vós não quereis ir também? E Pedro vai dizer no versículo 68, 69, né? A quem iremos, Senhor? Né? Só Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus, né? Então, Ele tem palavra de vida eterna. Ele tem essa palavra de vida eterna porque Ele é a palavra de vida eterna, né? E vai concluir esse capítulo com um versículo e uma frase até intrigante aqui nesse contexto. Porque depois dessa belíssima frase de Pedro, Jesus vai dizer, mas um de vós é o diabo, um de vós é o diabo. E o evangelista vai dizer, ele está falando de Judas Iscariotes, porque ele vai entregá-lo, ou seja, vai trair a sua confiança, vai trair a si mesmo, né? Depois dos capítulos 7 até o capítulo 10, versículo 21, se tem Jesus que desce novamente a Jerusalém em ocasião da festa, possivelmente a festa das tendas, né? Capítulo 7, então, se tem um grande discurso e embate sobre a origem de Jesus, porque uma origem humana de Jesus, ele não frequentava uma escola rabínica, farisaica, com os versículos 14 e 18. Depois, se nasceu em Nazaré, né, nos versículos 40 a 52, então não pode ser o Cristo, né, porque o Cristo tem que vir de Belém, nos versículos 45 e 52. E depois a sua origem divina, né, versículo 33 e 36, então Jesus, aonde sempre esteve, no seio do Pai, a sua origem divina, agora retorna também para o Pai, e que liga essa sua origem divina também. No capítulo 8, versículos 1 a 11, tem o encontro de Jesus com a mulher adúltera, né? E, na verdade, foi um encontro forjado pelos próprios, né, mestres da lei, que queria pô-lo à prova, porque vai dizer, né, que ele vai dizer que Moisés mandava apedrejar uma mulher adulta, né? E vós, né? E o Senhor, né, mestre, Rabi, né? O que diz, né? O que vai dizer? A quem dentre de vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E depois vai dizer, alguém te condena? Não. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não erre o alvo mais. O versículo 12 destaca o capítulo 8, né? Vai dizer, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui eu ligo direto ao Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 69, que leio na íntegra, né? Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro, ou seja, o sol, das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte para guiar no caminho da paz. Então, essa luz de Jesus, Ele que é a luz do mundo, que agora ilumina todas as trevas, tudo mais obscuro no mundo, e ali para que se possa alcançar a verdade, né? Uma luz que conseguiremos enxergar a verdade do próprio cosmo, né? De tudo que nos envolve. Ou seja, a lei de Moisés agora, até mesmo a lei, é iluminada por essa luz da verdade, né? Depois no capítulo 8 ainda, versículos 13 a 30, se tem um testemunho que quando ele é dado de si mesmo não é válido. Se vocês se recordam, para formar um processo judaico é preciso de no mínimo 2 testemunhas. Então, se eu for lá e falo que é verdade, eu dou testemunho de mim mesmo, não é válido, né? Mas depois no capítulo 16 ele vai dizer, né, que o Pai dá testemunho de mim, o Espírito vai dar testemunho de mim e eu dou testemunho de mim mesmo. Então, no mínimo 2 pessoas, o Pai e o Espírito Santo. E por isso, a Santíssima Trindade, 3 pessoas em um só Deus, né? Porque as 3 pessoas dão testemunhas de si mesmo, né? De si mesmo. E aqui se tem nos capítulo 8, versículo 24 e 27, essa denominação do eu sou, né? Eu sou, que liga diretamente a Êxodo 3:14, em que Deus fala a Moisés o seu nome, né? Revela o seu nome a Moisés, o eu sou, eu sou. Aqui é um grande problema esse termo eu sou, porque no hebraico é um termo quase que intraduzível, né? Intraduzível.
E alguns, e depois a tradição, vai colocar como tetragrama sagrado esse eu sou, né? Esse eu sou, que seria eu existo, eu sou existindo, é um eu existindo, que para o português ou para as línguas, ao menos ocidentais, é quase que impossível assim, de compreender, porque nós trabalhamos com uma linguagem muito abstrata, né? E eles é mais concreto. Então, é quase que impossível assim, de nós compreendermos e chegarmos a uma definição, uma tradução muito certeira mesmo. A mais próxima é esse eu sou. Então, sempre que o eu sou fala, é o próprio Deus que fala. É o próprio Deus que fala. Depois dos versículos 31 a 58, a relação de Jesus e Abraão. E depois recomendo que retomem, né? Romanos 9, capítulo 9 até o capítulo 11. E que Paulo vai fazer essa relação de Jesus com Abraão, né? Como nova descendência de Abraão. Então, essa relação dos cristãos com Abraão e toda essa dinâmica. Destaco nesse perícope, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, qual que é a verdade? Recordem, o que é verdade, né? Vamos ter a ocasião de mencionar lá em Pilatos. Mas a própria verdade é essa palavra, ou seja, é o próprio Cristo, é o próprio Logos, né? É essa verdade. Depois do versículo 56, que aí já, digamos, quebra toda a dinâmica e até mesmo abre um processo para a condenação de Jesus, porque ele se coloca maior e superior ao pai Abraão. Né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Né? Ele o viu e encheu-se de alegria. A promessa agora se cumpre em Jesus Cristo. Ou seja, Abraão, que nessa terra viveu, instituiu o seu povo, é o pai na fé, é o patriarca por excelência do povo de Israel. Vai dizer Jesus que esse pai, esse patriarca, essa pessoa exultou. Mas como pode se você não tem 50 anos e o pai Abraão já tem mais de 2000 anos que viveu entre nós? Ele vai dizer, não precisa, ele exultou. Eu exultou. Antes, né? Antes de Abraão ser, eu já existia. Ou a tradução vai dizer, eu já era, né? Mas eu já existia antes mesmo de Abraão. Ou seja, é uma sabedoria, é o Logos, é a palavra que já existia junto do Pai, antes mesmo da criação do próprio mundo, né? Tem essa relação. Depois, capítulo 9, a cura do cego de nascença, que foi proibido falar o nome de Jesus, o expulso da sinagoga, que possivelmente seja, né, em volta do ano 90, que tivemos a ocasião de falar na pequena introdução. Porque esse homem que era cego, Jesus cura e começa uma grande investigação se realmente foi curado por Jesus ou não, porque se ele era cego também de nascença, se não era, vai até a família fala que era, mas que não conhece, deserta até mesmo essa família, né? E aqui pode fazer uma relação com Bartimeu, né? Tivemos a ocasião de falar, porque Bartimeu é filho de Timeu, que tinha uma família, né? Então esse cego que tinha uma família, que foi expulso da família, porque justamente anunciava o nome de Jesus. E não só expulso da família, também expulso da sinagoga e de falar o nome de Jesus. Então, isso aconteceu no ano de 90, posterior, né, ao concílio de Jâmnia dos rabinos. Né? Depois, no capítulo 10, você tem um bom pastor, um texto muito conhecido por nós, lido na liturgia com muita frequência, e não vou me ater muito a ele. Só destaco ainda Ezequiel, capítulo 34, ao qual quero fazer a leitura. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 11 seguintes. Com efeito, assim diz o Senhor, Yahvé, né? Certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei, como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim cuidarei das minhas ovelhas e a recolherei. E de todos os lugares por onde se dispersaram, em dia de nuvem e escuridão. Tralazei dentre os povos, reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras, e conduzi-las-ei para o seu solo, apacentando-as sobre os montes de Israel, as margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitadas da terra. Apacentá-las-ei em um bom pasto, e encontrarão forragem rica sobre os montes de Israel,
Eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso, oráculo do Senhor Yahvé. Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada, e restaurarei a que estiver abatida. Quanto à gorda, a vigorosa, guardá-la-ei, eu as apacentarei com justiça. Então se tem uma grande relação do profeta Ezequiel, capítulo 34, com o capítulo 10 de João, porque justamente Deus é quem vem pastorear o seu povo. Né? E Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor. Né? Quem escuta a sua voz entrará, e Ele é a porta, passará por ele e encontrará verdes pastagens. Então há essa relação do profeta Ezequiel também com aqui o Evangelho de João, capítulo 10. E destaco entre versículos 17 e 18 desse capítulo 10, que vai dizer que amar é dar sua vida para depois resgatá-la. Ou seja, se quiser ser pastor das suas ovelhas, é preciso amar a ponto de dar a sua vida, ou seja, a ponto de morrer, para poder resgatar a sua própria vida. Depois do capítulo 10, versículo 22, até o capítulo 12, versículo 50, se tem uma nova descida de Jesus para Jerusalém, em ocasião de uma outra festa, né, festa litúrgica, e ele vai dizer, aqui um dos grandes problemas para o povo judaico, é que vai dizer que o Pai e ele são um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, uma unicidade entre ele, Jesus, homem, ali diante do povo, com o próprio Deus de Isaac, o próprio Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso para eles é incompreensível, inconcebível, né? Tanto escrituristicamente, como também teologicamente, né? Se assim podemos dizer. Versículo 38 destaca ainda do capítulo 10, né? O Pai está em mim e eu no Pai. Né? Isso também é um dos grandes problemas. Né? E ainda vai afirmar, né, que a Escritura não pode ser anulada, como, por exemplo, as Sagradas Escrituras que acabamos de ver, que mostra, né, que vimos anteriormente, que mostra essa pré-existência de uma sabedoria antes da criação do mundo, ou seja, junto de Deus já existia algo. E se a gente recorda também no livro do Gênesis, capítulo 1, quando Deus vai fazer o homem, vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele emprega na primeira pessoa do plural. Então, já existe algo junto de Deus. Já existe algo junto de Deus que cria, que ajuda, que auxilia Deus na sua criação. Depois do capítulo 11 tem a ressurreição, ou melhor, né? Lázaro que volta à vida, porque não é uma ressurreição, uma vez que Lázaro vai ter que morrer de novo, né? Então ele volta à vida. E nem tem um corpo glorioso após a sua... Né? Jesus que traz ele à vida novamente. Aí você tem Betânia, e isso acontece em Betânia, e suas grandes amigas, Maria e Marta, que tem, né, os grandes embates aí no decorrer do texto. São os grandes amigos de Jesus, e ele vai dizer, né, eu sou a ressurreição. Né? Novamente, assim, emprega esse conceito, né, do eu sou a ressurreição. Quem crê em mim terá vida em plenitude, né? Terá vida eterna. Ainda que morra, viverá. Então, quem crê em mim, quem perde a minha vida por amar as minhas ovelhas, ainda assim viverá. Então, morrendo é que se ganha a vida eterna. Aí, depois disso, eles já pegam, né, pedras para poder apedrejá-lo, porque já não acreditam. E muitos, apesar de que muitos israelitas judeus convertem a Jesus, né, mas não se aderem a muito e depois vão querer apedrejá-lo. Depois do capítulo 11, versículos 45 a 54, você tem um chefe dos judeus, então, que toma a decisão de matá-lo, né? Toma a decisão de matá-lo. No capítulo 12, então, você vai ter a unção de Betânia, ou a unção em Betânia, né? Em que a mulher vai derramar aos pés de Jesus um perfume caríssimo, né? E Judas vai tomar um pouco a cena, porque ele vai dizer, né, por que não vendeu esse perfume e não deu aos pobres, né? E o evangelista João, o escritor, vai dizer, né, ele falou isso porque ele não estava preocupado com os pobres, porque ele cuidava da bolsa comum, ou seja, a bolsa comum dos próprios apóstolos, e ele o roubava. Né? Então, vocês recordam, o evangelho de João anteriormente já disse que Judas Iscariotes era um diabo, ou seja, era um traidor, e agora já é um ladrão. Então, 3 adjetivos também muito complexo, né? Muito complexo aqui no Evangelho.
Os versículos 12 a 19 do mesmo capítulo, capítulo 12, vai ter então a entrada messiânica em Jerusalém, que é o mesmo paralelo de Mateus, Marcos e Lucas. Os versículos de 20 a 36, você vai ter o anúncio da glorificação de Jesus através de sua morte, ou seja, né, esse é um versículo muito comum a nós, né? É o versículo 24, que se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dará frutos em abundância. Então, é preciso que a glória de Deus se manifeste plenamente em Cristo através de sua morte, para que acreditando nele possamos alcançar a vida eterna. Então é preciso que ele morra para que produza muitos frutos. E ainda no versículo 31, a questão do príncipe deste mundo que vai ser atirado fora, né, desse reino de desobediência, de pecado. Então tem essa relação também. Os versículos 37 a 50 vai dizer sobre a incredulidade, né, dos judeus, que quando se está diante de muita luz, se fica cego, né, se tem uma cegueira diante dessa luz. E também os cegos que não enxergam mesmo. Então, os dois tipos de cegos, né? E muito comum no dito popular, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, mesmo Jesus mostrando a luz, mesmo Jesus sendo a luz, mesmo Jesus mostrando os sinais que ele fez, ou a palavra de verdade que ele fala, o povo de judeu, o povo de Israel, os judeus não o acolheram. Então, tem essa relação, dessa incredulidade, né? E o versículo 50 vai dizer, né? O que digo, portanto, não digo por mim mesmo, né? Mas eu digo aquilo que o meu pai me falou, ou seja, aquilo que eu escutei do meu pai, né? O que o meu pai me disse. Depois do capítulo 13 se tem o grande lava-pés, que é uma cena também bela, muito conhecida por nós, e aqui eu destaco alguns elementos, né? A preparação da ceia pascal se era feito aproximadamente da seguinte forma: o pai reunia com a família, nem sempre tinha uma mesa, mas pelo menos na sala, então se reunia assim, em forma de círculo, ao menos, né, em volta, assim, e o pai sentava assim, no centro desse lugar. Vamos colocar a mesa, né, mas nem todos tinham mesa, mas no centro da mesa, na cabeceira da mesa, o pai se sentava e se vinha os filhos, né, a esposa, quando se tinha às vezes mais de uma esposa, as esposas, e os escravos ficavam em volta, né, da família reunida para servir. Né, para servir. Antes de começar a ceia, o que os escravos que estavam em volta faziam? Lavavam os pés daqueles que lá estavam, da própria família. Então, o escravo, o servo, o servente, né, lavava os pés das famílias antes de começar a ceia, que é um rito de purificação. Né, em última instância, é um rito de purificação. Aquelas pessoas judaicas mais pobres que não tinham escravos, eles banhavam-se antes, né? Por isso que vai dizer a Pedro, né, quem tomou banho não precisa lavar os pés, né? Então tem essa relação. E depois o pai, né, o chefe da família, o patriarca da família, pegava com a ceia posta, né, na mesa. Se tinha então becarar, né, o ato de glorificação a Deus, que tivemos a ocasião de falar no vídeo precedente sobre esse becarar, né, essa louvação a Deus, que depois no Novo Testamento foi traduzido como Eucaristia, é um termo sugestivo, Eucaristia. E depois disso se repartia o pão, se repartia o molho, se repartia o vinho para toda a família. E aqui um detalhe um tanto quanto intrigante a nós, porque o primeiro pedaço de pão molhado no molho, o pai tinha a obrigação de entregar para o filho mais velho, porque o filho mais velho era aquele que herdaria a herança do pai em primeiro lugar, ou seja, era aquela pessoa que daria continuidade à sua linhagem familiar. Em última instância, o filho mais velho era o filho mais querido da família, né? Era o filho mais querido até mesmo do próprio pai. Então, mais ou menos assim, né? bem sintético, é assim que se constituía a própria família, a própria ceia pascal. Aqui eu leio na íntegra o capítulo 13, versículo 1 do Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Ou seja, até a última instância, Jesus ama os seus discípulos. Jesus ama a todos, né? Reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Por que ele ama até o fim?
Vamos descobrir isso agora. Primeiro, o lava-pés, né, que é descrito aqui nesse capítulo 13, se é um rito que Jesus, então, ele se rebaixa, assume a condição de escravo, Filipenses 2:5 seguintes, né, um grande hino cristológico, se rebaixa a condição de escravo, ou seja, lava os pés dos seus discípulos. Mesmo ele sendo o pai, o chefe, sendo o chefe da família, ele reúne a família e ele mesmo se faz de escravo, porque ele mesmo lava os pés dos seus discípulos. Que podemos fazer uma leitura analógica, que é os seus próprios filhos, né, digamos assim. Jesus que reúne com a sua família. E nos versículos 23 a 30, que narra justamente a ceia propriamente dita, Jesus entrega o primeiro pedaço de pão molhado no molho para Judas Iscariotes. A primeira narrativa é dada a Judas Iscariotes, ou seja, na narrativa, o primeiro pedaço é dado a Judas Iscariotes, que não se tem, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, porque Jesus os amou até o fim. Mesmo sabendo que Judas era o diabo, mesmo sabendo que ele era o traidor, mesmo sabendo que ele roubava a bolsa comum, né? Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ele iria trair Jesus, Jesus dá o primeiro pedaço de pão, como o filho predileto e como aquele que ele muito amou, E vai dizer o texto, era noite. A escuridão tomou conta de Judas Iscariotes, porque agora ele já está perdido, né? Digamos, o demônio, o diabo, já colocou no coração dele o que deveria ser feito. Depois, na continuação do capítulo 13, versículo 31 até o capítulo 14, versículo 31, se inicia um grande discurso de despedida de Jesus, né, com os apóstolos. Vocês recordam, né, tem alguns elementos também que pode pegar o texto na íntegra, aqui também já é autoexplicativo por si mesmo, né? Então, né, cesse de perturbar os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, né? A casa do meu pai há muitas moradas, né? Se assim não tivesse, não teria dito, né? E assim, né, sucessivamente. Ou então, aquele passagem, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? No capítulo 13, versículo 34 seguintes, né? Como eu vos tenho amado, né? Então, um novo modo de amar de Jesus, né? Esse ágape, doação total, fiel e fecunda, né? Doação total, fiel e fecunda. E aqui também se tem aquelas três categorias, o eu sou, o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou, primeiramente, né? Eu sou, ou seja, eu sou o próprio Deus. Ao mesmo tempo, eu sou o caminho que leva ao Pai, né? Vai dizer a Filipe, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem me vê, vê o Pai, porque Ele é a verdade. Então, a verdade que é desvelada, né? A verdade, no termo grego, a aletheia, que é o desvelar-se, né? A coisa que desvela e mostra a sua substância, a sua maior essência, a sua essência própria de si, que para João é o amor, né? Que é esse ágape, que é essa doação total, fiel e fecunda. E ao mesmo tempo Jesus é a vida, esse zoé, a vida eterna, né? A vida plena, a plenitude da vida. Porque Pilatos vai perguntar a Jesus o que é verdade, né? E eu sou a verdade, né? Jesus é a verdade. Capítulo 15, versículos de 1 a 17, tem a videira, como cultivar uma videira, né? Se a gente, não sei se vocês já tiveram a ocasião de encontrar um parreiral, né? Se para cultivar a videira se tem os tempos certos de poda, porque é preciso podar e retirar certos galhos, melhor dizendo, para poder dar frutos e dar mais frutos ainda. Então, de um ano para o outro é preciso acontecer certas podas para que a própria videira tenha força e dê frutos, né? E dê frutos bons. E no ambiente que Jesus estava, que era, né, agrícola, um ambiente agrícola, veio muito a calhar, né? Eu sou a verdadeira videira. Mas, ao mesmo tempo, remete ao profeta Jeremias e Isaías, como tivemos a ocasião de falar nas bodas de Caná, porque a categoria de que Israel foi plantado na terra prometida como uma videira, né? Então, mas quem é a videira? A verdadeira é Jesus Cristo. Então, quem nasce de Jesus Cristo tem uma vida nova e é uma videira nova que dá bons frutos. Dá fruta, né? Frutas boas, vinho bom, e, consequentemente, vinho bom,
e não frutos ou uvas azedas, né? E, consequentemente, vinhos azedos, né? Não é isso. O capítulo 15, então, continuando, versículo 18 e 16, você tem relação discípulo com o mundo, que vai insistentemente falar: vós não sois do mundo, né? Vós não pertenceis ao mundo, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, né? Então, aqui é uma condição de ser escravo do mundo, porque ser do mundo, e temos, né, um termo, às vezes, hoje tornou um pouco mais comum utilizar, mas é ser algo mundano, né? Ser do mundo é ser escravo do próprio prazer, das próprias paixões, né? Das coisas materiais, das riquezas, né? Isso é ser do mundo, né? Mas vós não sois do mundo, vós sois livres, né? Vós sois do Espírito, né? Do pneuma. Isso é importante. Capítulo 16, versículo 4 a 15, se tem a questão da vinda do Paráclito, ou advogado, né? Que é um novo advogado. E aqui destaco porque esse advogado, ou Paráclito, né, ou algumas outros adjetivos que João dá a esse Espírito que há de vir, né, como o Espírito da verdade que virá sobre nós, ou sobre vós, e explicará todas as coisas que estão acontecendo. Porque quem precisa de advogado, eu não sei quando se tem um processo em andamento, né? Então, esse advogado é justamente para que possamos ter no nosso íntimo um defensor, um novo Paráclito, um consolador, um Espírito de verdade que vai dar testemunho de nós. Vai dar testemunho de nós. Vai dizer o Evangelho de Lucas, né? Não preocupeis com o que vós vão falar diante dos tribunais, porque o Espírito do Pai é que vai falar por meio de vós, né? Não sois vós que falareis, né? Mas é o Espírito do Pai que em vós há de falar. Então, essa relação do advogado que vai vir em nosso auxílio e vai falar por nós, né? Vai falar por nós no processo que está instaurado. E o promotor, né, como diz o Alto da Compadecida, é o próprio diabo, né, Satanás. Continuando ainda no capítulo 16, versículo 16 a 33, né, vai dizendo que eu saí do Pai e volto para Ele, né? O próprio Pai vos ama porque a me amastes, né? E em mim sois filhos de Deus Pai. Então, em mim sois filhos. E somente nessa relação de filiação com o Filho, ou seja, sendo irmão de Cristo, amando a Cristo, é que seremos capazes de amar o Pai e, ao mesmo tempo, capazes de alcançar essa adoção filial do Pai, porque precisamos ser filhos no Filho para alcançar o Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele precisa ir para o Pai, porque indo para o Pai, faremos coisas maiores ainda, né? O capítulo 16, versículo 33, destaco ainda nesse capítulo e leio na íntegra, né? Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, vós não sois do mundo, vós sois de Deus, né? Sois de Cristo. E sendo de Cristo é capaz de vencer o mundo, porque Ele venceu o mundo. Então, precisamos olhar para Cristo para poder vencer o mundo. Depois do capítulo 17, tem a grande oração sacerdotal de Jesus, né? Que aqui Jesus ele traz em si, atribui a si inúmeras categorias, né? Por exemplo, é uma oração que ele faz consagrando a si mesmo antes do sacrifício, ou seja, é uma oração sacerdotal, e isso é atestado porque ele usava uma túnica sem costura, que é uma túnica própria sacerdotal. Vocês se recordam o vídeo precedente, tivemos a ocasião de falar que Jesus pode ser de uma linhagem sacerdotal vindo de Maria, porque a Isabel era prima, né, prima de Maria, e se tinha essa linhagem de Arão, né, que é a linhagem sacerdotal levítica, né? Então, você tem essa relação. Então, ele como sacrifício e cordeiro, ele reza sobre si, ou seja, ele consagra a si mesmo, e agora, consagrando a si mesmo para que seja sacrificado na cruz. Então, ele caminha para a cruz, ele consagra-se para a cruz, para ser sacrificado. Nesse sentido, Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, altar e sacrifício. Porque ele é o sacerdote que reza sobre si, ou seja, consagra o cordeiro, ele é o cordeiro e ao mesmo tempo ele é o altar ao qual é sacrificado o próprio cordeiro, né, nesse sentido. E aqui destaco o versículo 14 e 19 que leio na íntegra. Eu lhe dei tua palavra, mas o mundo os odiou. Vós não sois o mundo, recordem disso.
Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno, ou seja, aquele que nos acusa, o diabo, Satanás e etc. Né? Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Né? Tua palavra é verdade. Né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade. Jesus coloca-se nessa condição de ser a verdade. Então, consagrar-se nele. Vocês se recordam, é preciso consumar a obra, né? Ou seja, consagrar a obra. Então, essa relação. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico para que sejam santificados na verdade. Então, uma vez que somos santificados em Cristo, somos santificados na verdade. E vivendo na verdade, podemos vencer o mundo. Essa é a relação que Jesus faz nessa oração sacerdotal, porque ele consagrando a si, ou seja, santificando a si mesmo por essa oração sacerdotal, ele é capaz de agora oferecer o sacrifício, e todo aquele que crê e for enviado por ele é capaz de ser santo por meio dele, não por mérito próprio, mas por méritos de Cristo. Essa é a relação do cordeiro, do servo, né? É a relação do discípulo e o mestre, né? De Jesus e os seus discípulos. Capítulo 18, então, se tem dos versículos 1 a 11, justamente a prisão de Jesus, Jesus e a traição de Judas, que narra paralelo aos evangelistas, né? Marcos, Lucas e Mateus. Ainda versículos 12 a 27 do mesmo capítulo, Jesus diante do Sinédrio e as negações de Pedro. Depois do capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 16, é um grande diálogo de Jesus com Pilatos. Então Jesus coloca nessa condição e nesse diálogo com Pilatos, e há um grande crescente nesse diálogo, porque Pilatos pergunta, né, és rei judeu? E vai dizer, você diz por isso mesmo, ou outras pessoas dizem isso de mim? E Pilatos vai dizer, você sabe do meu poder? E Jesus vai dizer, né, se você tem esse poder, porque o meu Pai te deu esse poder. E se meu reino fosse deste mundo, com certeza teriam que exércitos, né? Teriam homens que lutariam comigo, mas meu reino não é deste mundo. E disseste bem, foi para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta, né? O que é verdade? Né? O que é verdade? Então, capítulo 19, versículo 17 a 24, você tem a crucificação e repartição, né, das vestes. E aqui retoma a questão da túnica sem cultura, que é uma veste sacerdotal. Depois dos versículos 25 a 27, Jesus entrega a sua mãe, né, a João. E isso aqui mostra uma grande teologia mariana, né? Porque Jesus não só entrega a sua mãe, a humanidade, a sua igreja, mas também mostra que Maria não tinha mais filhos, ou seja, permanecia sem filhos, não tinha esposo, não casou-se novamente, então possivelmente era viúva, já que nos evangelhos narra ela com José, né, na relação matrimonial, esponsal, né, chamando o esposo e esposa, e não tinha mais filhos, então se tem essa relação. E Jesus, por não ter esposa no sentido carnal, falando, né, então não tinha com quem Maria ficasse, né, digamos assim, porque os parentes mais próximos não existiam. Mas Jesus, no ato de entrega, coloca a sua mãe para que fique com a sua esposa espiritual, ou seja, a sua esposa, que é a igreja nascente na pessoa ali de João, né, de João evangelista. Né? Isso depois nos versículos 28 a 30, né, você tem a morte de Jesus e a exclamação que distingue um pouco dos evangelhos sinóticos, que é está consumado. Né? Tivemos a ocasião de ver que está terminado, está consagrado. Né? Ou seja, Cristo consumou ou consagrou agora tudo na verdade, porque Ele é a verdade. Então agora Ele se consagra na palavra e na verdade. Né? Depois do capítulo 20 se tem, né, Jesus com o sepulcro vazio. Os versículos 1 a 10 se tem Pedro e João que correm apressadamente até o túmulo, porque a mulher foi para ungir o corpo e não o encontrou, e eles correm apressadamente. João chega primeiro, olha pela porta, mas espera Pedro chegar. Aqui tem dois elementos. Primeiro, espera Pedro porque
Pedro já tinha essa primazia de confirmação à fé dos seus discípulos e apóstolos, né? Segundo, podemos fazer uma leitura alegórica, porque imaginem só Pedro, que agora uma mulher chega para ele e fala que o corpo não estava lá, não está no túmulo. De tudo aquilo que ele escutou de Jesus, tudo aquilo que ele escutou de Jesus, agora, e se tudo o que ele falou foi verdade? De fato, ele era Deus, ele era o Cordeiro, o que não mudaria na vida daqueles apóstolos, o que não mudaria na vida do próprio Pedro. Então, meio que Pedro que caminha apressadamente e faz com que aquele caminhar de Pedro se torne pesado, né? Se torne pesado. Por isso ele não chega primeiro, Alguns vão dizer porque ele era mais velho que João era mais novo, mais vigoroso. Mas imagine só a mentalidade daquele homem que antes era pescador e que agora se torna um grande apóstolo, né? Se torna, digamos, chefe de uma igreja. Imagine só. E ele começa nesse caminhar, façam esse percurso com Pedro, né? E se tudo o que ele disse foi verdade? E se tudo o que ele anunciou foi verdade? E se ele de fato ressuscitou dos mortos? O que não será de nós? O que não será de mim? Que não será de mim? É esse o convite que a igreja faz durante a quaresma. É esse caminhar até o túmulo e chegar lá e encontrá-lo vazio. Esse olhar para si, tudo que eu escutei de Cristo, tudo aquilo que eu escutei das Escrituras, da palavra da verdade, tudo aquilo que eu escutei, e se tudo for verdade, o que eu preciso mudar de vida? O que eu preciso mudar? Nesse mesmo capítulo, capítulo 20, versículos de 11 a 18, então, você tem Maria que vai até o túmulo, né, e pensa que o homem que está lá, né, é o jardineiro, e peço que leiam, né, Cântico dos Cânticos, né, capítulo 3, versículos de 1 a 3, né, que o amado que também se esconde no jardim, né? Então, pensando que é o jardineiro, se tem a noção de que onde está o amado, né? Onde colocou-se o corpo do meu amado, né? Diga que eu vou buscá-lo, né? Então, se tem essa relação. E ainda, recordo que Gênesis 2, o segundo relato da criação, coloca como Deus também como jardineiro. Então, às vezes, que Deus que se esconde nessa forma de jardineiro, porque é Ele que cultiva o jardim, é Ele que prepara a terra e tudo mais. Depois, nos versículos 19 a 29, a aparição aos 11, e depois aparece a Tomé. E aqui se tem um mistério, né, um grande mistério do corpo glorioso de Jesus, porque ao aparecer a Tomé, ele mostra as suas chagas, né, as suas feridas, mostra tudo isso, mas é um corpo glorioso, né? Então, algo que é um mistério ainda para nós, né? Para nós cristãos. Depois dos versículos 30 a 31, se tem a primeira conclusão do livro, a qual quero ler na íntegra para vocês, né? Versículo 30 a 31. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui seria a primeira conclusão do livro, na primeira edição, digamos assim, aqui fecharia esse livro, né, esse composto de 20 capítulos. Depois se tem o capítulo 21, que possivelmente seja um escrito posterior a esse, olhando todo o contexto, né, do próprio livro, que se dá no Mar da Galileia, porque tivemos a ocasião de falar que depois que Cristo ressuscita, ele pede para que os discípulos vão até a Galileia, porque lá eles o encontrarão. E aqui João, nesse capítulo, fala o que eles fizeram lá na Galileia. Então eles vão para a Galileia, vão para o Mar da Galileia, e Pedro diz, eu vou pescar. Nós vamos também contigo. Então todos eles voltam a pescar. E aqui no Evangelho de João é o primeiro relato da pesca milagrosa, que nos outros evangelhos está no corpo do seu evangelho, aqui já está no final do seu evangelho, né? Então se tem algumas divisões, tem a pesca milagrosa, os versículos dos versículos 4 a 8, depois Jesus, né, que come na praia, né, que está preparando lá alguns peixes sobre a brasa, dos versículos 9 a 14, então que também tem uma outra relação, que Jesus permanece então de pé, mostra as chagas, o lado aberto. Jesus que depois da ressurreição também come com os discípulos. Ou seja, mostra para eles que ele está vivo, né?
ele é uma pessoa real, né? É uma realidade existente em si mesmo, né? Então, essa relação de Jesus com a ressurreição é para provar que ele existe, que tudo o que está acontecendo é verdade, porque ele veio dar testemunho da verdade. E é essa a vontade dele, é esse o alimento dele, né? Cumprir a vontade do Pai. É revelar e demonstrar a própria verdade, né? A própria verdade. E depois se tem, dos versículos 15 a 23, Jesus e Pedro, que tivemos a ocasião de falar em alguns momentos precedentes dos evangelhos anteriores. E que aqui destaco apenas que que Pedro, diante de Jesus começa a fazer algumas perguntas a Pedro, né? Simão, filho de João, né? Tu me amas mais do que estes? Jesus disse a Simão Pedro. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E novamente, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aqui recorda aqueles verbos ao qual tivemos a ocasião de falar no vídeo precedente, do verbo filia, né, ou melhor, né, do termo filia, desse amor filial, que é o qual Pedro responde, ou seja, o Senhor sabe que eu te quero bem, te quero todo bem, o Senhor sabe disso, e eu farei possível para isso, né? Ou seja, farei o possível para que o Senhor seja feliz, digamos assim, né? Para que o Senhor consiga todo bem. Mas Jesus pede algo mais de Pedro, né? Tu me amas, ágape, né? Você é capaz de me doar totalmente na fidelidade, né? Ou seja, uma doação total, fiel e fecunda. É capaz disso, Pedro? Ele fala, o Senhor sabe que eu posso dar ao Senhor todo bem, nas minhas condições de pecador. Então, o Senhor sabe de tudo isso, o Senhor sabe disso. E Jesus depois utiliza o mesmo verbo que Pedro, né? Pedro, você me ama com esse amor filia mesmo, né? O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu filia, que eu te amo, né? Que eu te amo. Então há essa relação. E depois desse contexto, aqui no versículo 19 do capítulo 21, se tem, tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Aqui é que está o chamado de Pedro no Evangelho de João. Segue-me, segue-me, né? E depois, nos versículos 24 e 25, se tem a segunda conclusão do Evangelho, né, possivelmente uma segunda edição desse Evangelho, que vai dizer, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem é esse discípulo, não se sabe ao certo. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam, né? Então, o mundo não comportaria os livros que fossem escritos narrando tudo aquilo que Jesus fez, porque ele fez coisas numerosas e grandiosas, né? Então, é assim que termina o Evangelho de João, é assim que termina, né, essa narrativa dos 4 Evangelhos, mas não é assim que termina o Novo Testamento, porque termina com o livro do Apocalipse, certo? Então, um forte abraço, obrigado por estar com vocês nesses 5 vídeos e espero que tenham ajudado em algo. Se não, desconsidere. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários as questões, dúvidas, indicações de obras, de livros e tudo mais, para que possamos aprofundar um pouco mais nessas questões. Muito obrigado, até mais.